Olá, pessoal! Hoje vocês vão aprender a desenhar o trading com regras, não com sorte. Trading por intuição? É imprevisível, igual tentar adivinhar quando vai subir o preço do miojo. Mas e se for uma regra validada com dados do passado? Aí é outra história. A gente abandona aquele feeling vago no gráfico e opera com sinais claros, por exemplo, comprar apenas acima da média móvel. O foco de hoje são 3 pontos. Primeiro, deixar a regra bem clara. Segundo, testar no passado para ver se essa regra realmente funciona. Terceiro, colocar os custos reais na conta. Daqui a um ano, você vai pensar, por que eu operava sem nenhum sistema antigamente? Igualzinho a este gráfico semanal do Ibovespa que você está vendo, todo o sistema de trading passa exatamente por 3 etapas. A primeira é a fase da ideia. Seguir a tendência, mas só quando a volatilidade estiver baixa. Isso é só um conceito, não dá para programar. A segunda é a criação da regra. Tendência, média de 10 dias acima da média de 50 dias, força da tendência, ADX acima de 20, agora sim, dá para mandar o computador executar. A terceira é a validação. Fiz o backtest com dados de 5 anos e o índice Sharpe deu 1,8, será que isso é um sinal de verdade ou pura sorte? Se a regra for clara, outra pessoa consegue seguir e dá até para analisar o motivo de uma falha. Já no trading por feeling, isso é impossível. Olhe agora o gráfico diário de petróleo 4. O mercado vive alternando entre 2 estados, mercado de tendência, uma direção bem clara, e mercado lateral, só fica subindo e descendo. O mesmo sinal funciona de um jeito diferente na tendência e na lateralização. A estatística mostra que a confiabilidade do sinal é bem maior no mercado de tendência. Por isso que a gente classifica o modo de mercado de forma automática. Usamos 4 coisas: ADX, força da tendência, bandas de Bollinger, amplitude da volatilidade, ATR, variação de preço, e distância entre médias móveis, curta e longa. Por exemplo, se o ADX passa de 25, temos uma forte tendência, entramos com 100 da posição. Se o ADX fica abaixo de 15, o mercado está lateral, a gente para de operar ou muda para uma estratégia reversa. Adicionar esse filtro reduz os falsos sinais nas faixas de lateralização. Sabe por quê? Porque a gente simplesmente ignora os sinais de baixa confiabilidade desde o começo. Olhando o gráfico diário da Vale 3, dá para ver que tem mês com oscilação forte e mês que é calmo. Quando a volatilidade está alta, a gente freia igualzinho a um carro, quando está baixa, a gente acelera. A lógica é simples. Se a volatilidade-alvo é de 3 a 1 mês e a volatilidade realizada no momento é de 4, o tamanho da posição fica em 3 divisão 4 igual 0,75x. Por exemplo, se o capital inicial é de R$50.000, neste mês com 4 de volatilidade você opera só R$37.500 e deixa R$12.500 parados em caixa. Por que fazer isso? Por que pegar uma posição grande numa época de alta volatilidade faz o capital inteiro balançar com qualquer tombo? É igual colocar todas as economias no investimento de altíssimo risco justamente no mês em que você precisa pagar as contas de casa. Ajustando a posição pela volatilidade uma vez por mês, o seu portfólio entra automaticamente no modo de controle de risco. Quando avaliamos uma estratégia usando o gráfico semanal de TUB 4, o padrão do mercado usa 3 indicadores. Primeiro, o índice Sharpe, o retorno excedente obtido por unidade de risco. No geral, acima de 1,5 é considerado bom, e acima de 2,0 costuma ser avaliado como excelente. Segundo, o índice Sortino, ao contrário do Sharpe, ele penaliza apenas as quedas. Afinal, volatilidade para cima é lucro. O objetivo comum é buscar acima de 2,0.
Terceiro, o índice Kalmar, retorno anualizado em relação ao drawdown máximo, a maior queda registrada. É um indicador muito consultado por gestores de fundos. Acima de 2,0 também é visto como um ótimo resultado. Olhar a harmonia desses três indicadores revela a cara da estratégia. Se o Sortino for muito maior que o Sharpe, significa que as quedas foram pequenas e as altas foram grandes, ou seja, o segmento de tendência funcionou muito bem. Mas preste atenção. Se o Sharpe der 2,0 mas o cálculo não tirou as taxas de corretagem e corretagem, o resultado real pode cair para casa de 1,2. Um desempenho que não mostra os custos não passa de desenho no papel. Quando testamos uma estratégia no gráfico diário de VEG3, existem três armadilhas. A primeira é o viés de sobrevivência, o erro de testar escolhendo só as ações boas que sobraram hoje. Se você fizer um backtest pegando só as 50 maiores ações de 2025, está errado. Os dados do passado precisam incluir todas as empresas que tinham ações listadas naquela época. Segundo, o viés de informação privilegiada ou *look ahead buys *. Aplicar o balanço de 31 de março a um sinal de negociação de 1º de março? Proibido. Você só deve usar as informações que realmente estavam disponíveis no momento em que o sinal ocorreu. Terceiro, o viés de sobre-otimização, o erro de ajustar os parâmetros excessivamente para que funcionem apenas no passado. Se você testar todas as 36.000 combinações de parâmetros e escolher apenas o melhor resultado? Isso é uma roupa sob medida que serve apenas para os dados passados. Provavelmente não vai funcionar no futuro. A solução é a análise *walk forward *. 5 anos de aprendizado, 1 ano de validação, deslizar e repetir. Acredite apenas nos resultados *out of sample *, o desempenho em dados que não foram usados no aprendizado. Se o Sharpe *in sample for 2,0 e o *out of sample for 0,8? Essa estratégia é uma ilusão do passado. O risco de não funcionar no futuro é alto. Para negociar de verdade no gráfico de Bitcoin que você está vendo agora, você precisa calcular os custos. No caso de ações na B3, o custo de ida e volta envolve corretagem e emolumentos da bolsa, além do spread. Com 20 negociações por mês, você perde cerca de 1,2 ao ano só com custos. Com 50 negociações por mês, cerca de 3 vão embora em custos. É aqui que fica claro que quanto maior a frequência de negociações, maior o impacto dos custos. Inclua obrigatoriamente os custos no seu backtest *. No Python Vector BT, basta uma linha como fez igual 0.003, e no TradingView Pine, é só adicionar a opção Commission_Value. Última dica: antes de operar com dinheiro real, valide por pelo menos 3 meses fazendo paper trading sem colocar dinheiro real, apenas anotando. Os vieses psicológicos, medo, ganância, têm um impacto muito maior do que os números. O design de sistema que você acabou de aprender, o filtro de regime, o direcionamento de volatilidade, os indicadores de desempenho e o modelo de custos. Com esses 5 elementos, você adquire o discernimento para separar um sistema validado de regras que só funcionam em dados passados. Este curso tem fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Toda negociação pode acarretar perdas, e a decisão e a responsabilidade são inteiramente suas.